A minha condição como PCD, de certa maneira, só se manifestou, de fato, para uma definição da minha carreira, bem à frente, quando eu já tinha formado. Eu venho de uma família grande e o fato de eu andar em bengalas quando criança, né, eu tive pólio, isso não foi determinante para eu ficar consciente dos problemas de pessoas com deficiência ou dos meus próprios, como se fosse algo social. Eu, então, formei em arquitetura porque eu gostava de desenhar. Eu queria aprender técnicas de desenho, eu queria ser um ótimo profissional e achei que seria grande caminho, né? E só depois de formado é que eu fui cada vez mais compreendendo, né, que existia um outro lado, até mesmo da minha própria história, né, e que eu tinha que trabalhar, né? Então eu tive a felicidade de corresponder, né, a uma demanda pessoal e uma demanda profissional. Então aí eu realmente fui estudar arquitetura com outro olhar, né? Eu andava de bengalas desde que pequeno até mais ou menos uns 25 anos. E a partir daí eu passei a andar de cadeira de rodas, manual. Eu fui para os Estados Unidos, fiz mestrado lá, andando de cadeira manual. E a cadeira motorizada surgiu bem depois, quando eu fiz doutorado. Então, de certa maneira, essas três formas de me locomover moldaram também o que eu passei a ver do mundo, né? E que é bem diferente de quem anda. Mesmo assim, o estudo me proporcionou a oportunidade de entender de que as pessoas vivenciam o espaço de maneira diferente e que eu não teria que ver apenas da minha perspectiva, eu teria que estudar e aprender a perspectiva de outras pessoas. Então eu fui aprender isso, eu me formei sem fazer prédios acessíveis, na verdade muitos degraus era a minha realidade. Então eu tive que ir para fora, eu fui para os Estados Unidos justamente porque eu queria viver um espaço que fosse acessível. E lá eu aprendi muita coisa. Voltei para ser professor, é uma questão de oportunidade de mercado, né? E também direcionei meu trabalho para tentar fazer as pessoas motivadas para lidar com o assunto, né? Então eu atuei na UFMG por mais de 30 anos e grande parte desse tempo eu procurei sensibilizar professores e estudantes sobre a questão, né? Partindo da ideia dos direitos da pessoa com deficiência de ir e vir, como qualquer outro, até uma visão um pouco mais elaborada, né, lapidada, de que o benefício que a acessibilidade pode ter para todas as pessoas faz com que o profissional de arquitetura entenda que a acessibilidade é uma questão de qualidade do seu trabalho. Essa questão de existem barreiras para as pessoas com deficiência e isso associa com a ideia de acessibilidade. É como se a acessibilidade fosse só para pessoas com deficiência. E é dessa ideia que eu procuro me distanciar, sabe? Acho que no meio urbano, considerando como a cidade foi projetada, como foi executada e como ela é gerenciada, né, ao longo de sua história, o espaço é criado de uma maneira a exigir demais das pessoas para uma simples movimentação, para um domínio do espaço que cerca. Então, eu não poderia simplesmente dizer assim, olha, esse é um problema de pessoas com deficiência. Mas quando eu falo que as calçadas são mal executadas, né, em ruas que têm uma inclinação muito forte, eu já posso dizer que pessoas que têm problemas de caminhar vão sentir isso e vão sentir isso de maneira muito forte. Então, quando eu coloco o rótulo pessoas com deficiência, aí eu pareço desconsiderar, né, as vovós que vêm do supermercado carregando sacolas e que podem tropeçar pelo caminho. Em sala de aula eu procuro sempre falar com os alunos assim, imagine uma simples situação. É uma noite em que choveu e era uma festa de casamento e a tia gordota está um pouquinho fora, né, do perfil
está usando salto alto, que não é muito comum, e ela vai descer na porta traseira de um carro, numa rua íngreme, para ir na igreja. A possibilidade dela sofrer um acidente é grande e pode ter certeza que o estresse que ela vai passar será enorme. Então, é justamente assim que a gente pode entender barreiras, né? É quando exige tal limite que a pessoa de se acomodar com a questão, que ela pode até não ter respostas. Pode se acidentar, pode ter uma lesão, não é? E isso faz com que o mundo da pessoa fique cada vez menor, mais restrito. Ela não sai tanto, né? O idoso não sai mais tanto. Não só por perigo de ser assaltado e tudo mais, mas que simplesmente pode cair na rua, né? E a família fica preocupada. Então eu estou mencionando agora faixas etárias diferentes, problemas diferentes, que podem estar vinculados, por exemplo, à visão. Pessoas que não enxergam por causa da questão das sombras, que são grandes e que tapam buracos, que não são tão perceptíveis assim. Então, para finalizar, eu diria que as barreiras que as pessoas mais encontram, elas ajudam a definir o que é importante para a acessibilidade, que é a interligação dos elementos de acessibilidade, de tal maneira que a pessoa possa sair de casa com a certeza que vai voltar sem ter tido um acidente ou um constrangimento, não é? Então nós podemos listar aí calçadas, podemos listar dificuldades de subir e descer do meio-fio, faixas de travessia, que às vezes inexistentes, não é? Vias com trânsito muito rápido, ou mesmo, aí você pode imaginar as ruas íngremes, né? E que a pessoa praticamente não consegue nem sequer andar porque o piso é muito inclinado na transversal. Se você somar tudo isso, a lógica de interligação dos elementos de acessibilidade vai dar o conceito de rota acessível. É quando a pessoa consegue identificar, perceber e se movimentar por todos esses elementos, conseguindo então seus objetivos, que é simplesmente de socialização ou de sucesso em alguma atividade, algum interesse, né? Bom, a acessibilidade ela pode ser entendida de duas maneiras. Uma como uma condição a ser alcançada e a outra como um processo de transformação. Então, se a gente pensar em termos de qualidade do projeto arquitetônico ou do espaço arquitetônico, a ideia de transformação é muito importante. A primeira coisa que você pode pensar em termos desse processo seria ter uma atitude aberta em relação à experiência das pessoas, em que o arquiteto, o cliente, possam entender que qualquer investimento na acessibilidade irá repercutir num produto de melhor qualidade. Então, antes de mais nada, começar com essa atitude. A norma técnica ela oferece várias recomendações. Algumas delas são muito fortes, diria exigências, mas a gente tem que entender a norma técnica como na sua essência, não é? A norma técnica é evolutiva também. A norma técnica é baseada na boa prática. E, infelizmente, a norma técnica não é baseada na resposta que o indivíduo tem sobre a satisfação de suas necessidades. Então, ela é muito presa na ergonomia, né? E isso faz com que as pessoas olhem para a norma técnica como se fosse uma receita de bolo. Então, esse conceito de rota acessível, que eu já havia mencionado, ele é super importante e muitas vezes as pessoas não interpretam assim, porque elas estão com interesse de fazer uma intervenção muito pontual, elas não querem entender o problema como um todo. E, então esse é um ponto importante, né? Então nós temos dois pontos já, uma é a atitude, a outra é a compreensão da rota acessível e também de saber ouvir ou entender a experiência das pessoas. Uma vez feito isso, aí a norma técnica terá seus critérios, né, que devem ser compreendidos, e a própria experiência do profissional pode levar a uma resposta até de espaços completamente improváveis ou inovadores, né, frente a um mercado que é muito limitado.
Então, se a gente não considerar a acessibilidade no aspecto também criativo e de estética, nós vamos ficar limitados ao que determinam para o arquiteto fazer e não deixando a ele a oportunidade de contribuir para fazer melhor. Então, são essas as questões que eu chamaria. A acessibilidade tem tudo a ver com estética. A acessibilidade sem estética não é arquitetura. A estética faz parte da arquitetura justamente porque nós buscamos algo mais do que solucionar problemas funcionais, operacionais. Nós procuramos fazer as pessoas se emocionarem com o espaço que está à volta. Então, assim, o grande desafio é justamente romper com uma visão deturpada de que a acessibilidade é só para deficientes. Opa, quem são os deficientes? Né? A acessibilidade é só para pessoas que não são normais. Então, se a gente não romper com isso, obviamente a gente vai ficar sempre na dúvida se a estética acompanha ou não, o que é um tremendo preconceito, né? A beleza, ela está associada ao espírito, independente da pessoa poder ter um sentido ou mesmo uma experiência de movimentação diferenciada. Aí eu passo muito para os alunos que o desenho universal, o design universal, como eu entendo, é uma linha do meio, uma linha de equilíbrio entre estética de um lado e ética do outro. Então, se a legislação dá tanta ênfase à ética, no sentido de respeitar as necessidades das pessoas, deve-se também respeitar a estética, no sentido de fazer com que a experiência da pessoa seja mais rica possível. Quanto mais rica for a experiência, mais boas lembranças ela terá no futuro, na sua vida avançada, na idade avançada. Então, agora, como fazer isso? Contrate um arquiteto que seja sensível e que entenda de acessibilidade, que estude acessibilidade para todas as pessoas. Bom, vamos lá. Uma pergunta sobre modelos de acessibilidade, ela é até interessante para a gente perceber que a acessibilidade universal, ela, com a total satisfação das pessoas, ainda não existe. Não existe em nosso país e no exterior existem em poucas ou quase nenhuma situação. O que quer dizer com isso, então? Que as boas soluções dependem de contexto, depende da própria, o tipo de pessoas a quem você está se referindo. Uma simples maçaneta, se ela for de alavanca, ao contrário da maçaneta que for de redonda ou de bola, né, vai fazer com que uma pessoa que não use as mãos se sinta barrada de entrar ou sair de um lugar. Então, se eu enumerar aqui certos locais que são grandes exemplos de acessibilidade, talvez eu não esteja mencionando a maçaneta. E essa maçaneta será tão importante, né? Então, o que eu acho que é importante comentar é do quanto que a acessibilidade pode ser praticada, o quanto do conhecimento que já existe de acessibilidade pode gerar um espaço mais satisfatório para as pessoas e como aquela experiência pode servir para que mais e mais acessibilidade seja feita. Então, aqui no Brasil eu posso dizer que as calçadas de São Paulo talvez sejam mais acessíveis do que as calçadas de Belo Horizonte, ou mesmo que eu possa dizer que o sistema de transporte de Curitiba seja melhor que o sistema de transporte de Salvador. Então eu posso fazer comparações, mas eu não posso dizer que esse é o melhor que existe, né? Porque senão eu estaria falhando em apontar todos os elementos. O importante realmente é essa compreensão que tudo é sistema, o transporte se interliga com o ambiente do edifício, não é algo separado dele, assim como a comunicação se integra à experiência do espaço.
Porque se a pessoa não tiver comunicação, ela pode, de certa forma, estar bloqueada de usar toda a sua experiência. Então, eu posso dizer justamente isso, é mais no sentido do conceito do que se busca, do que a solução que funciona. Um exemplo interessante é do celular, porque aparentemente é um aparelho que não existia e que hoje todo mundo tem, e que hoje não precisa definir que tipo de deficiência a pessoa tem hoje para que o celular lhe possa ser útil. Então posso dizer que é muito interessante. O celular pode ser um bom exemplo e a gente tem que pensar que o futuro dos celulares seja mais acessível, né? Uma frustração que eu tive muito grande, porque eu sempre tive como um grande exemplo, elevadores. Um mecanismo fantástico, né, que é implantado no edifício que permite que a pessoa vá de um nível ao outro. Mas não é que conseguiram fazer o elevador ficar inacessível? Até penso nas próprias normas técnicas. Existe a liberação para que se ponha uma plaqueta. Pessoa com deficiência só pode andar nesse equipamento se acompanhada. Olha, isso aí perde totalmente a autonomia, o poder de decisão da pessoa de usar ou não, não é? Então, nesse ponto, a gente começa a ficar pé atrás. Tem muitos supermercados que compram elevadores pequenos, que é para ser implantado numa casa, numa residência, mas ele é mais barato, e eles colocam, então, no espaço do supermercado. E muitas vezes você vai no supermercado, o elevador não está funcionando, está estragado, porque ele foi usado além da sua capacidade. Então é por isso que eu digo que depende do contexto, depende da solução e que todas as soluções a gente deve pensar como poderia ser mais acessível. Bom, então uma coisa que é importante comentar é a mobilidade urbana deve ser projetada de acordo com as necessidades das pessoas com deficiência? Sim, no primeiro passo. Mas nunca de forma paralela ao que é projetado para as outras pessoas. E que, de certa maneira, um outro ponto importante de acessibilidade, né? E eu sempre coloquei isso em minhas aulas, né? É que, ao se projetar para a acessibilidade, a pessoa com deficiência serve de referência, porque ela é a pessoa que mais sofre pelo problema. Mas a solução não pode ser paralela, né? Ela deve servir ali como ponto de referência para que atenda todas as outras pessoas. Então, muitas vezes, quando se fazia um projeto, eu levava o estudante a pensar, e uma grávida, nos seus meses próximos do parto, será que ela tem a mesma necessidade de uma pessoa que está numa cadeira de rodas? Então a solução que o aluno estava desenvolvendo tinha que ser contemplada também se a pessoa fosse grávida. Então tinha que sempre lembrar que o perfil é variado. Quanto à mobilidade urbana, infelizmente nós temos nossas cidades já estruturadas sem que a acessibilidade tenha sido considerada no início. Então, as soluções, na maioria das vezes, é de tentar resolver problemas que não são criados desde a abordagem, né, são anteriores. Então a gente fala, bom, transporte. A solução mais importante quando se pensa em pessoas com deficiência, e aí eu penso no idoso também, eu penso na criança também que vai para a escola, não é? É de pensar num sistema multimodal. Veja só o que quer dizer isso. Significa que, como a acessibilidade é um sistema, e eu falei para você sobre isso, ou seja, envolve transporte, envolve o edifício, envolve a comunicação. Quando eu falo transporte, eu não posso ficar preso apenas a um modo de transporte. Eu tenho que pensar no multimodal. Cada modal é um meio de a pessoa se locomover. Então ela vai a pé. Se ela for a pé, ela não vai percorrer grandes distâncias. Ela virá de algum outro meio de transporte. Então as distâncias a percorrer também têm que ser consideradas. As declividades têm que ser mais suaves. Tem que haver mais espaço de descanso entre um e outro ponto que a pessoa caminhou. Isso está previsto nas normas. E quando a gente pensa, bom, além disso, vamos pensar no transporte coletivo. E a ênfase disso é que pobre
não anda muito com o transporte particular, ele vai andar mais com o transporte coletivo. Só que a ideia de acessibilidade, como ela pega um espectro muito grande, ela tem que partir do veículo pequeno, o veículo que pode ir em vários lugares, né? Uma van ou mesmo um veículo menor de passeio, porque é ele que vai chegar até a casa da pessoa, é ele que talvez vai entrar dentro do ambiente onde a pessoa vive, para poder pegá-la e levá-la para o outro lugar, e não o transporte coletivo. Então o transporte modal, ele permite isso, quer dizer, haja a transposição do transporte pessoal, não é? Que pode envolver até a cadeira motorizada, o triciclo elétrico e assim vai, não é? Para o ônibus, e nesse ônibus até um ônibus de vias coletoras, né? Um BRT ou um metrô e assim vai. Bom, eu mencionei sobre quando eu penso em tecnologias que podem revolucionar a acessibilidade. Eu creio que cada vez mais a evolução tecnológica está quebrando a escala e permitindo com que as pessoas possam utilizar os equipamentos, os instrumentos mais próximos de si mesmas. Nós estamos vendo aí com a evolução da robótica, né? Vários equipamentos que podem ser considerados como uma extensão de um corpo para desenvolver uma atividade. Existem exoesqueletos, né? E a pessoa já pode até imaginar, um cara que é paraplégico, tetraplégico, ele vai poder andar. Não, acho que uma boa atribuição do exoesqueleto é na colocação de pessoas que trabalham com serviço pesado e que eles têm que erguer grandes pesos e que, obviamente, esse tipo de trabalho iria afetar a sua coluna e assim ele acabaria não mais tendo condições de exercer sua atividade profissional. Então o robô, o exoesqueleto, ele sai apenas do estigma, né, que é para a pessoa com deficiência, para ter esse leque maior. Então eu vejo o celular, ele mostra aí como um processo evolutivo muito forte e que a gente já começa a perceber trabalhos que possam envolver a colocação do celular na roupa da pessoa ou mesmo implantado na pessoa. Então você vai ter óculos que fazem tradução simultânea, não é? E a pessoa vai estar ouvindo o que a pessoa está falando em línguas diferentes, ou mesmo óculos que vão estar incutidos na própria lente de contato, não é? Mas aí é importante fazer uma distinção dessa evolução tecnológica, que são produtos industrializados com grande avanço tecnológico, para a arquitetura como um todo. Porque a arquitetura não é simplesmente uma coleção de equipamentos tecnológicos, né? E essa convivência entre o passado, entre o espaço que foram dos nossos avós e que a gente está deixando também para as novas gerações, que contam nossa história, né? Isso é arquitetura, muito mais do que a colocação de um equipamento que rapidamente vai ficar obsoleto, porque terá outro que vai dar substituí-lo. Então, eu acho que é muito importante que a acessibilidade ela seja incorporada na arquitetura de hoje, de tal maneira que as pessoas não entendam a acessibilidade como algo separado do mundo que elas vivem. De tal maneira que, quando a pessoa bate o olho numa rampa, ela não entende que isso é algo que foi colocado ali como fosse um band-aid, né, para solucionar um problema de lesão do edifício. Tinha degrau, mas não tinha a rampa, né? Quando estiver realmente trabalhado, para que as pessoas possam entender o todo, e a acessibilidade fará parte disso, não é? Não será algo em que você vai ter que forçar o idoso a usar uma barra no chuveiro, porque ela sempre estará lá, para quem precisar apoiar, para não escorregar, né? Mais ou menos por aí. Mas olha para você ver como é que você entra numa questão um tanto quanto delicada e que me chama a atenção de falar algo, não necessariamente dos erros. Arquitetos, engenheiros, administradores, clientes
eles erram porque não consideram a acessibilidade. Eles consideram a acessibilidade como algo imposto. Eu costumo pensar que a nossa cultura, ela sabe, aquele domínio português e a tentativa da gente viver apesar da imposição da coroa portuguesa, eu acho que está na nossa cultura, está na nossa raiz. Quando você fala assim, olha, tem que ser acessível, a pessoa já começa a pensar assim, como é que nós vamos burlar essa lei? Como é que nós vamos ficar livres dessa imposição autoritária, né? Ao invés de imaginar que, na verdade, a legislação, as normas técnicas, elas dão o instrumento, o subsídio para isso acontecer. O arquiteto, ele peca enquanto classe profissional. Deveria ser mais unida, no sentido de tentar mostrar à sociedade de que a acessibilidade é importante e que ele é o profissional que mais entende do assunto. E, infelizmente, o arquiteto ele cede a certas pressões de mercado e, por isso mesmo, atua de modo individual e não no sentido de como classe, não é? Eu acho nesse ponto uma coisa ruim. Quanto ao engenheiro ou mesmo cliente, a ideia de que a ênfase em economizar, não é? Qualquer despesa é tão grande que simplesmente posterga qualquer investimento em acessibilidade para algo que vai acontecer no futuro, se não for a realidade da pessoa. E se for, vai ser algo assim tão específico, tão personalizado, que a pessoa vai viver num ambiente protegido, enquanto o mundo lá fora não está. O que acontece, por exemplo, com muitas famílias que têm pessoas com deficiência grave e que não têm condição de viver sozinhas, numa sociedade que não oferece elementos para isso. Então essa pessoa sempre vai ficar protegida na família, enquanto que a sociedade está lá fora. Então transformar esse modo de pensar é muito importante e as pessoas pecam nisso, porque elas não se sentem responsáveis de pensar em relação ao outro, ou em pensar em relação a si mesmos, quando ficarem mais idosos, né? Eu preciso chamar a atenção que a legislação brasileira, ela já contém conceitos muito importantes e que esse tipo de atitude de resistência faz com que a interpretação desse conceito seja parcial, seja incompleta, seja deturpada. Então, quando se fala em preservação da autonomia das pessoas, significa preservação do seu poder de decisão sobre sua vida. Isso independente da condição que essa pessoa possa ter, financeira ou não, mas que ela tenha condição de escolher. E isso é algo que a gente tem que praticar, né? Bom, eu posso dizer que quando estudante, eu trabalhei pouco tempo desenhando projetos de reforma no Servas, que é um serviço de assistência social do Estado. E lá eu então dei suporte a uma equipe e que, logicamente, o trabalho incluía uma visita de campo para conhecer o edifício e depois desenhá-lo. E uma vez que eu tinha feito isso, eu andava de bengalas, o chefe da equipe falou assim, olha, você poderia estudar isso mais, rapaz. Eu falei, como assim? Ué, se você dá conta de subir essa escadaria toda, esses negócios todos, você poderia ver até que ponto esse troço é bom, a escada está funcionando. E eu, na hora, eu falei, ué, não é, eu não tinha pensado nisso, mas veja bem, da maneira sutil como foi falado, não foi falado porque eu ando de bengalas, ou porque eu tenho deficiência, ou por algum tipo de motivo que fosse assim, diretamente vinculado a mim, mas como uma oportunidade de eu ver a experiência de maneira diferente. Aquilo ficou na minha cabeça.
Não que tenha sido decisivo para qualquer coisa, mas que assim que eu comecei a me dedicar à questão, eu me vinculei a essa experiência que eu era estudante, né? Outra coisa que eu posso comentar, né, que eu acho que é muito interessante, é de pensar na experiência positiva que eu tive num Congresso Brasileiro de Arquitetos, que aconteceu aqui em BH, em 1985. Eu trabalhava no Estado e assim fiquei com a função, né, de tentar vincular o trabalho, que era de sensibilizar as pessoas sobre os direitos das pessoas com deficiência, com a profissão, né, com a atuação do profissional. E esse congresso aconteceu no Minas Centro. Isso para mim foi muito interessante porque eu era recém-formado e eu me vi discutindo essas questões com pessoas com experiência muito maior, com mais idade e com maior projeção na profissão. Eu era o coordenador do grupo. Então, com isso, arquitetos representantes de várias instituições e empresas do Estado estavam lá nessa comissão para poder fazer essa apresentação no Congresso. E para vocês terem uma ideia, o Minas Centro não era adaptado ainda e nós conseguimos coletar um pouco de dinheiro, mas com a participação de uma empresa e andaimes, fizemos uma rampa em frente ao Minas Centro, toda de andaime. Na época havia uma corrida eleitoral e um dos candidatos cedeu a banda de música para nós. E nós ficamos, olha, o que nós vamos fazer com a banda de música? No final das contas, nós colocamos a banda de música junto com a rampa e cada vez que uma pessoa em cadeira de rodas subia a rampa, a banda tocava. E obviamente isso chamou atenção e eu fui parar na Globo. Minha mãe falou, meu filho na Globo, ele formou há 2 anos. Então, obviamente que isso foi muito importante e me deu a segurança para, quando eu fosse aos Estados Unidos, apresentar essa experiência como parte do meu portfólio, né? Então, isso também já me mostrou que eu tinha condição de explorar o assunto mais. Que é uma experiência também mais particular, né? Eu tenho 2 filhas, hoje eu tenho um netinho. E quando as minhas filhas eram pequenas, eu como papai, né, levava elas para dormir na cama. Está na hora de dormir, está na hora de dormir. Então isso é importante, eu citei isso muitas vezes em sala de aula, que quando se pensa em acessibilidade, pensa a acessibilidade de um banheiro ou de um quarto para a pessoa que usa de cadeira de rodas. Mas se sou eu o pai e eu uso cadeira de rodas, o quarto dos meus filhos também tem que ser acessível para mim. Aí eu pegava minha filhinha sonolenta, botava no colo, ia até a cama e brincava com ela de táxi. E ela virava para mim, falava, quanto que é? Eu falava, 2 cruzeiros. E ela então me dava, eu dava o troco, uma coisa assim, na base de uns beijinhos, né? Para poder ir dormir. Então nesse ponto que eu acho que chama atenção a ideia de que, independente se eu uso cadeira de rodas, independente de que tipo de mobilidade que eu tenha, não é? Se eu consigo exercer o meu papel, e nesse caso é de ser pai, pode ser de profissional, isso então extrapola, né, aquela situação de barreiras para mostrar que eu estou tentando viver o mais plenamente possível. A mensagem que a gente pode deixar para os futuros profissionais, os profissionais da ativa, não é? É de que o desafio está aí, a população está envelhecendo, não é? As pessoas não têm preparação educacional e cultural para reconhecer a acessibilidade como qualidade de vida. Então é uma maneira de garantia de mercado, ao mesmo tempo de ressaltar a importância do profissional. Procurem dedicar mais à acessibilidade, procurem olhar de maneira mais crítica a forma como as normas técnicas têm sido aplicadas e procurem também reconhecer que a gente aprende demais sabendo ouvir as pessoas com deficiência, porque elas vão nos revelar aí
formas muito diferentes de viver de uma forma completa, sabe? Em condições de contribuir para a sociedade e ao mesmo tempo de viver o seu próprio sonho, né?